Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de programação básica para ciência de dados, para inteligência artificial. Nesse vídeo a gente vai falar de entradas e saídas e a manipulação de arquivos, né? Input, Output, a sigla é I/O. Mas especialmente a gente vai trabalhar com os dados de texto, né, ou textuais. A gente não vai tratar especificamente de outros tipos de dados, como por exemplo imagem, som, que também podem ser computados, também podem ser trabalhados, mas aí precisam de bibliotecas específicas, processamentos específicos. E, a rigor, na ciência de dados, né, quando a gente utiliza lá em modelos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, esses dados não estruturados, que a gente chama, né, imagem, vídeo, som, eles acabam sendo convertidos em valores numéricos, na forma de vetores, tensores. Então, a rigor, isso também poderia ser convertido em dados textuais, que poderiam ser escritos com os métodos que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Então, a entrada e a saída de dados, né, utilizando Python, envolve a interação do programa com o mundo externo, né? Então, quando a gente está programando, quando a gente está desenvolvendo o nosso programa, quando a gente está criando funções, a gente está criando variáveis, argumentos para uma função, pede para a função retornar, atribuir uma variável, fazer uma operação, tudo isso é programa conversando com o programa. As entradas e saídas, a gente começa a comunicar esse programa com o mundo externo, que pode ser o mundo externo outro programa, pode ser um mundo externo outro computador, pode ser um mundo externo uma pessoa, como por exemplo um usuário do programa, como por exemplo o desenvolvedor, o tester, enfim, outra pessoa que está interagindo com esse programa. Portanto, as entradas e saídas, elas permitem a manipulação desses dados. E essa manipulação basicamente pode ser feita utilizando a própria memória, enquanto você executa o programa, como pode ser através da escrita e leitura de arquivos e outros tipos de armazenamento, como banco de dados, por exemplo. Então você faz com que o seu programa comece a conversar com outros sistemas. É uma comunicação externa. Isso é o que permite o seu programa ser programa. Porque como a gente diz, né, inclusive lá na nossa série que a gente tem aqui no canal de engenharia de software, um software não existe isolado no mundo. Um software, um programa de computador, ele precisa se comunicar com outros programas e principalmente com o seu usuário. Então, as entradas e saídas é um elemento fundamental na programação. Então, como a gente viu, a gente pode manipular dados utilizando diretamente as entradas e saídas durante a execução do programa. Essas funções a gente já viu em vídeos anteriores, né, que seria o input, onde a gente pode entrar com os dados. Então, digite o seu nome, meu nome é João, eu estou entrando com os dados para o programa, digite a sua idade, eu vou digitar uma idade, 30 anos, eu entro com novos dados. Esses dados foram agora armazenados em memória, eu interagir com esse programa. Agora, como esses dados estão armazenados na memória, se a gente entrar aqui em variáveis no Google Colab, a gente vai ver que, dentre outras variáveis aqui, a gente tem lá nome, João e idade 30. A partir daí, o nosso programa pode trabalhar com essas variáveis, como, por exemplo, nos dá uma saída, que é feita pelo comando print, que a gente está cansado de ver, porque é a forma da gente realmente se comunicar com esse programa. Por isso que é tão importante entradas e saídas. A gente utilizou print durante a playlist inteira, sem especificar que essa é a forma do programa conversar com a gente. E como ele é tão fundamental, a gente utilizou sempre, porque se eu não tivesse o print, eu não saberia o que está acontecendo por detrás dos códigos. Só que isso a gente já viu. O interessante mesmo de entradas e saídas num programa é realmente você manipular arquivos, manipular dados externos, fazer leitura e escrita de arquivos. Por quê? Isso é o mais importante. Porque você permite que o programa acesse e modifique informações de outros sistemas, não dentro da sua execução. Agora você pode fazer isso de forma assíncrona. Você pode fazer isso em qualquer momento. Isso garante uma persistência desse programa. Isso garante que você registre informações e essas informações fiquem registradas enquanto durar esse arquivo. Isso permite que você transfira essas informações, ou seja, que seu programa crie dados e esses dados possam ser transferidos, assim como você pode receber dados e lê-los e depois manipular eles durante o seu programa. Então aqui é que está a chave para manipular
entradas e saídas no programa utilizando Python. E o comando que a gente usa para fazer isso é basicamente o comando open. O comando open vai receber como argumento o nome do arquivo, seja o arquivo que você está lendo, seja o arquivo que você quer escrever, se você quiser escrever, e o modo, que, como eu disse, pode ser de leitura, pode ser de escrita, e a gente tem outros modos, a gente vai ver na sequência. Então, por exemplo, eu posso aqui escrever um arquivo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o comando with, seguido do comando open, que a gente acabou de falar, que é o comando utilizado para manipular arquivos, seja escrevendo-os ou seja lendo eles. A gente vai passar o nome do arquivo, como nós dissemos, e o modo. O modo W significa o modo de escrita, né, do inglês write. E a gente vai dizer que esse comando recebe o nome de variável arquivo. E a gente vai pedir para esse arquivo escrever uma informação. A gente está passando, então, a informação que vai ser escrita. Se a gente executar esse bloco, esse arquivo foi escrito. Mas cadê esse arquivo? Esse arquivo foi salvo em disco. Perceba, eu não tenho mais esse arquivo em memória RAM, em memória temporária. Agora, essa informação aqui, conteúdo a ser escrito do arquivo, está de forma permanente. Eu vou mostrar aqui no Google Colab como você demonstra isso. Aqui no Google Colab, você abre essa pastinha aqui, arquivos. O arquivo vai mostrar os seus volumes, o que você tem de arquivos armazenados. Então, eu tenho aqui o arquivo que eu acabei de escrever, que são os dados externos, ou dados externos.txt. Eu acabei de escrever ele. Se eu abrir o dicionário de variáveis aqui, eu não tenho dados externos. Olha só, dados externos.txt. Ele não está aqui. Por quê? Porque ele não é uma variável, tá? Ele é um arquivo fixo. Isso é tão verdade que eu poderia, por exemplo, aqui no Google Colab, pegar aqui e fazer download. Se eu fizer download aqui, ele vai carregar e vai baixar para a minha máquina, para o meu computador local, o computador que eu estou gravando aqui para vocês. Então perceba, é persistente. Eu posso agora guardar esse arquivo. Isso aqui poderia ser o conteúdo de um programa grande, poderia ser a saída de um programa, poderia ser a previsão de um algoritmo de inteligência artificial, poderia ser a saída de um algoritmo generativo. Eu poderia salvar esses resultados no arquivo e mantê-los para ser utilizado futuramente, para ser utilizado por outro programa. Olha como é poderosa essa ferramenta. Então, para demonstrar que esse arquivo é mesmo o que a gente escreveu, vamos ler esse arquivo. E aí a gente vai utilizar também, vamos fechar aqui, a gente vai utilizar também o comando open, a gente vai botar agora os dados que a gente quer ler e vamos botar o modo R do inglês read, ler. A gente chama isso de arquivo e pede para o arquivo ser lido. Atribui isso à variável, que vai ser o conteúdo, ele vai ler todo o conteúdo, e se a gente rodar e imprimir o conteúdo, você vai ver que é o conteúdo a ser escrito no arquivo, exatamente o que a gente fez aqui. Se eu mudar, por exemplo, conteúdo a ser escrito, agora modificado. Eu vou escrever novamente, eu vou ler novamente, conteúdo modificado. Então, eu escrevi, registrei isso em disco, esse arquivo agora é persistente. Enquanto eu tiver o arquivo, eu posso obter essas informações e eu posso também ler esse arquivo. Então, eu poderia estar lendo, por exemplo, aqui uma base de dados para treinar o meu algoritmo de inteligência artificial, por exemplo. Então, esse é o poder desse comando e de entradas e saídas de arquivos. Agora, o que é o with, né? O with é o seguinte, você percebe que o with ele vem acompanhado do open. Por quê? Porque o que o open faz? O open, ele abre um arquivo. É isso que ele diz, né? Abrir. Mas a gente fez o open e não fecha. Por que a gente não fecha? Porque a gente está utilizando o with. O with, ele cria um escopo no qual aquilo que for executado dentro do comando with, ao final, será fechado, mesmo que dê erro. Então, mesmo que alguma coisa aconteça aqui e dê erro, o arquivo que está sendo manipulado vai ser fechado. É uma garantia. Então, acaba sendo uma boa prática de programação utilizar o open acompanhado do with. Agora, eu poderia abrir e fechar manualmente? Claro que eu poderia. Olha aqui, eu poderia ler o arquivo, eu executo o open, atribuo ele ao arquivo, faço o read, imprimo o conteúdo e fecho o arquivo. Então eu fiz open e fiz o close. Tudo bem, tudo normal. A mesma execução
dessa, só que um pouco mais longo, mas não só um pouco mais longo, um pouco mais arriscado. Se eu tenho algum tipo de problema ou algum tipo de erro nesse meio do caminho, ou seja, entre a abertura e o fechamento, eu ficaria com o meu arquivo aberto. Isso vai te dar problema. Então é uma questão de boa prática. Você tem sempre que fechar. E aí, para você não contar com a sorte, não contar que você pode esquecer de fechar, isso aqui sempre tem que ser fechado, você pode utilizar o with. Então, por isso que o uso do with é sempre recomendado. Ele garante que esses arquivos sejam fechados e ele faz isso de forma automática. A gente programa justamente para automatizar. Então, se existe o comando, não tem por que a gente ficar fazendo isso de forma manual. Bom, o Open tem outros modos. E esses outros modos podem ser, por exemplo, o modo A, que vem de append, que é basicamente você adicionar novo conteúdo já contando com aquilo que está lá. Então eu já tenho um conjunto de dados, eu quero apenas adicionar. Perceba, o modo A, ele adiciona no fim do arquivo, tá certo? Isso é muito importante, porque quando a gente utiliza esse modo A, o ponteiro do Open vai para o fim do arquivo. Então tudo que eu fizer com o modo A vai para o final do arquivo. Então eu fiz aqui a escrita do conteúdo, novo conteúdo a ser adicionado. E se eu voltar aqui e observar esse texto, perceba, novo conteúdo a ser adicionado. Ele veio no final do arquivo. Mas eu poderia botar, ou poderia necessitar de colocar esses dados no início do arquivo, não no final. Aí eu posso utilizar o R+, o modo R+. Nesse caso, o ponteiro é posicionado no início do arquivo. Então, se eu rodar esse código e abrir de novo para ler esse arquivo, agora o conteúdo inserido veio para o início. Quero que perceba de novo, quando eu rodo só o modo W, eu estou escrevendo, mas mais do que isso, eu estou sobrescrevendo qualquer coisa que esteja lá. Então, se eu já tenho conteúdo nesse arquivo, ele vai ser sobrescrito. Quer ver? Se eu rodar de novo aqui e ler esse arquivo, ele não vai botar nem no início, nem no fim, nem em qualquer outra posição. Ele simplesmente vai reescrever o arquivo. Só para vocês observarem esse comportamento. Mais uma coisa, a gente pode ler também dados binários. Então, quando você trabalha com arquivos, a rigor, por baixo dos panos, esses arquivos são dados binários. Não é verdade? Letras, números são apenas representações de alto nível. São representações que a gente consegue, né? Nós, seres humanos, conseguimos ver. Mas o Open te dá a possibilidade de você ler esses arquivos de forma binária, de forma original. E esse modo ele é muito útil quando você utiliza tipos de arquivos que não são necessariamente legíveis, como, por exemplo, imagens. Então, por exemplo, se eu passar um arquivo de imagem aqui e passar o modo RB, ou Read Binary, eu posso, a partir daí, ler esse arquivo, que é basicamente uma imagem. E aí ele vai mostrar para mim o que essa imagem é com a sua representação binária. O que vocês estão vendo é a representação hexadecimal de cada um dos bytes daquele arquivo de imagem. Esse código, obviamente, não é nem um pouco legível, mas para o computador, uma imagem é exatamente isso que a gente está vendo. Essa imagem eu, obviamente, baixei primeiro para poder gravar o vídeo. Como eu disse, para você observar a imagem efetivamente, você vai precisar de uma biblioteca específica para isso. Aqui a gente está utilizando o PIL e a gente pode executar aqui esse código para poder observar a imagem como ela é, como nós a conhecemos, né? Aqui é um Cybertruck da Tesla, né? Essa é uma forma de você ver a imagem, mas ver a imagem é para o usuário, né? Para o ser humano. O computador não vê isso aqui, ele não quer saber disso aqui, ele quer saber disso aqui. Então, quando a gente trabalha na ciência de dados, trabalha com algoritmos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, normalmente o algoritmo vai trabalhar com valores que não são compreensíveis para o ser humano, mas a gente também pode trabalhar esses arquivos com a utilização de bibliotecas específicas. Aqui no caso, a gente utiliza a biblioteca PIL. Então, para esse vídeo foi isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante o conteúdo e até o próximo vídeo.